Apague as luzes, por favor. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes De Jerusalém, de Jerusalém. eu sou a noiva. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para
sobre os montes de Jerusalém. Aleluia. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Sim, Jesus. O Senhor é Yeshua. Yeshua, O nome que está sobre todo nome. O nome de quem era, de quem é e de quem sempre será. Yeshua é o seu nome. Yeshua é a razão de todas as coisas. É por causa de Yeshua que estamos aqui reunidos. Yeshua, 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 vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus. Yeshua, o Messias, nosso Salvador Jesus. Nosso Salvador Jesus. Tu és digno de toda honra, glória e louvor. A sua obra é perfeita em nossas vidas. Tu és santo, Senhor. Jesus, nós precisamos de Ti. Jesus, às vezes nós encontramos respostas para as nossas vidas em tantos lugares e de tantas formas. Mas chega um momento em nossa vida em que parece que não há respostas. Mas a Tua palavra diz que Jesus é a resposta. Por isso, Pai, queremos receber o Senhor. Queremos receber o Senhor em nossas vidas hoje através da Tua palavra. E o Senhor é o verbo vivo que se fez carne. Quando recebemos a Sua palavra, recebemos o próprio Jesus. Por isso fale conosco. Temos um breve tempo para meditar em Sua palavra. Por isso, Pai, nós queremos intensidade, volume. Que a Sua palavra seja tangível em nossas vidas. Que possamos encontrar respostas aqui que não temos encontrado durante a nossa história, a nossa vida. Por isso, Pai, eu clamo ao Senhor, me use como um vaso em Tuas mãos. Eu sei que o Senhor é Deus, e eu sou só um instrumento em Tuas mãos. Senhor, eu sem o Senhor não tenho valor algum, mas eu em Ti e por Ti me torno alguém, ó Deus querido, de relevante expressão no meio da humanidade.
porque eu não falo por mim, mas eu falo em nome de Yeshua. Eu não falo as minhas palavras, mas eu falo as suas palavras, porque o que direi eu, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me use, para que eu seja o teu instrumento, para tocar a vida dos meus irmãos essa manhã, Pai. Eu me coloco à tua disposição, dizendo: Senhor, eis-me aqui, use-me conforme lhe apraz, mas que por favor, ó Deus, o Senhor colabore comigo e abra os ouvidos do teu povo, dê a eles entendimento acerca do teu querer, para essa manhã, para esse dia, para as nossas vidas, que hoje seja o início de um novo tempo nas nossas vidas, que possamos fazer escolhas, tomar decisões a partir da tua palavra essa manhã, em nome de Jesus. Ministra os nossos corações, é o que te peço, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor uma vez mais. Glória a Deus. Aleluia. Antes de você se sentar, dê um abraço a quem está do seu lado. Declare uma palavra de bênção para essa pessoa. Diga para ela agora, fica bem quietinho, que nós temos que prestar atenção. Ufa! Eu disse para vocês semana passada, nessa minha última viagem, que eu tive experiências muito tremendas com Deus, estando na China, estando no Oriente Médio, e eu vou liberando sobre vocês tudo aquilo que o Senhor falou comigo, nesse tempo de viagem, um tempo de jejum. E Deus liberou muitas coisas. E eu estou tentando liberar para vocês de forma homeopática aqui, aos poucos. Embora seja tudo tão intenso. Embora eu tenha vontade de ficar com vocês aqui 7 dias. Para nós ficarmos 7 dias na presença do Senhor, meditando na palavra dEle. Porque Ele tem tanta pressa que eu e você aprendamos algumas coisas e essa pressa que Ele tem é por uma única razão: Ele está cansado de nos ver sofrer. Ele está cansado de nos ver numa crise que parece que não tem fim, numa crise que só ameniza, mas não se resolve. O Senhor tem sofrido, Ele tem chorado em olhar para as nossas vidas. E por isso Ele tem pressa de que eu e você entendamos mais do coração dEle e possamos aprender então a confiar mais nele e crer de fato que Ele tem o controle das coisas. E dos pensamentos que me veio nesse tempo que eu tive com Deus foi sobre a dificuldade que nós temos de entender como nós devemos viver o nosso hoje, a dificuldade que o ser humano tem de entender como a gente deve viver o nosso amanhã. E como eu estou no meio de muita gente sempre, o tempo todo, aqui na minha casa, no meu trabalho, e aonde eu vou sempre tem gente à minha volta. Eu tenho poucas oportunidades de ficar sozinho, poucas. E por estar no meio de muitas pessoas, eu percebo no olhar das pessoas, eu percebo no semblante das pessoas, eu percebo na expressão corporal das pessoas, o quanto elas sofrem, quietas, algumas vezes manifestando seu sofrimento, mas na maioria das vezes quietas. E esse sofrimento é fruto de não saber como viver hoje, não saber exatamente como eu devo viver hoje. E essa dúvida de como viver hoje traz uma angústia muito grande, de como então viver o amanhã, se nem o hoje exatamente eu sei como viver. Porque se você e eu pararmos para fazer uma análise bem sincera, a gente vai definir de que a gente acordou hoje sem saber exatamente o que fazer.
A gente teve que escolher uma roupa, a gente decidiu vir no culto, escolheu talvez o que comer de manhã, e só. Nós não sabemos exatamente o que fazer hoje, claro, tá, sei. A maioria dos seres humanos acordaram hoje, sem saber exatamente como viveu hoje. A gente fica esperando as coisas acontecerem, e conforme elas vão acontecendo, nós vamos reagindo às coisas. Não é assim, se a gente for fazer uma análise bem sincera, a gente não sabe exatamente como viver o hoje. E isso traz uma angústia muito grande. Porque se eu não sei exatamente como viver o hoje, o que será o meu amanhã? E aí alguém vem e fala, não se preocupe, porque amanhã Deus dá conta. O amanhã a Deus pertence. Eu quero dizer que esse é o grande equívoco da raça humana. Essa é a maior passividade perigosa que pode atingir a mente e, por consequência, as atitudes da raça humana. Achar e esperar, tão somente esperar, por não saber como viveu hoje, que o amanhã a Deus pertence. Eu quero dizer para você que isso é um engano. Eu quero que você saiba que é o que nós fazemos hoje que define como viveremos amanhã. A gente fica angustiado com o amanhã porque a gente não sabe o que fazer hoje. E se nós aprendermos o que precisamos fazer hoje, nós saberemos o que está definido para o nosso amanhã. Por isso, a primeira e mais importante coisa que nós precisamos saber nesta manhã é o que precisamos fazer hoje, porque aquilo que nós fizermos hoje define como viveremos amanhã. Então pare de ficar com o seu bracinho cruzado, usar o versículo da Bíblia dizendo que para cada dia basta o seu mal, não ande ansioso por coisa alguma. Isso é um outro assunto. Isso é uma outra conversa e conversamos sobre isso outro dia. Quero que você saiba que o que define como você vai viver amanhã é se você sabe o que precisa fazer hoje. E essa é a grande dúvida da humanidade. E eu falo com autoridade, porque quem mandou eu falar foi Deus, Pai Todo-Poderoso. A grande dúvida da humanidade, a grande dúvida da igreja contemporânea, é que ela não sabe muito bem o que fazer hoje. A igreja está se preocupando com métodos para trazer mais pessoas. Grupo familiar, G12, G35, MDA, MBP, MDF. Nós estamos preocupados hoje com métodos e não como viver. Nós estamos preocupados em formas, em estratégias, mas não individualmente como viver o hoje. E a gente não se preocupa por uma única razão: a gente não sabe muito bem como devemos viver hoje. E a partir de sabermos isso, saberemos como viver amanhã. Quando eu olho para a palavra de Deus, me inspira a história de um cara, Noé. Noé é um sujeito que me desafia. E se você lê Noé sem ter fé, dá um hip hop aí. Se você lê Noé sem ter fé, você não vai entender o que Noé quer dizer, o que Deus quer falar, porque é uma história maluca, a história de Noé. Mas como graças a Deus, até que o Senhor tem me dado fé, ainda que seja pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, quando eu leio Noé, eu creio nesse negócio. E quando a gente olha lá no capítulo 6, a palavra diz assim, de Gênesis: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora.
Aí eu vou lá no versículo 17. Para quem está acompanhando de Gênesis 6. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Aí eu vou lá no capítulo 8, verso 21, para acelerar aqui. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. No capítulo 8, verso 21 e 22 que eu li, é o final da história. Depois que a arca ela esbarra no monte Ararat, e Noé espera por um tempo, e aí ele desce da arca. Quando ele desce da arca, o Senhor faz uma promessa para ele, dizendo que nunca mais destruirá a terra, dizendo que as estações acontecerão na época certa, e por isso haveremos de ter o que comer, haveremos de ter o que beber. Mas o início que nós lemos no capítulo 6, e quando a gente lê o capítulo 6 e vê o capítulo 8, Deus refazendo todas as coisas, e eu consigo enxergar que o que Noé fez não foi só construir uma arca. O que Deus quer de mim e de você, não é que a gente só construa um ambiente de segurança para a nossa família, para a nossa vida. Quando eu vejo Noé, eu vejo que Noé fez algo muito superior do que somente construir uma arca. Quando eu leio o capítulo 8 de Gênesis, principalmente do verso 20 ao verso 24, Deus falando com Noé, eu percebo que Noé não é só um construtor de uma estrutura que protege. Eu percebo que Noé tem um outro atributo dado por Deus. Noé não construiu só a arca, eu percebo que Noé reconstruiu o mundo. Diga assim, você vai aprender algo. Noé não é só um construtor de arca. Noé é um reconstrutor de história. Quando Deus faz isso com Noé, Deus ele empodera o ser humano com a capacidade de reconstrução. E quando ele empodera o ser humano, e se eu e você cremos no mesmo Deus que Noé creu, esse poder também passa a ser meu e seu. O que o Espírito está querendo dizer para a igreja, que eu e você talvez não sabia disso, somos dotados de uma capacidade celestial de reconstrução de coisas inacreditáveis que nem você conhecia. Sabe o que Deus está falando? Você tem capacidade para reconstruir o seu casamento, você tem capacidade para reconstruir a sua moral, você tem capacidade para reconstruir a sua família, você tem capacidade para reconstruir a sua saúde, você tem capacidade para reconstruir os seus sonhos, você tem capacidade para reconstruir tudo o que pode ter sido destruído em sua vida, porque a terra foi destruída e Deus capacita Noé para reconstruir o mundo. Isso está em mim e está em você. Então tudo que alguém vem destruindo, se alegre, porque Deus elegeu você para vir construindo, porque eu e você somos reconstrutores. Diga assim: Deus conta comigo. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele quer que você vá lá e reconstrua. O problema dos crentes é que eles estão esperando Deus vir reconstruir. Por isso a igreja está enferma. A enfermidade da igreja, do corpo, deveria ser enferma de amor pelo noivo. Eu amo tanto Jesus, eu tenho tantas saudades de Jesus, eu quero ver tanto Jesus que eu até me dói. Eu estou enferma de amor por Cristo, mas a igreja está enferma nas suas debilidades, porque não sabe quem é.
porque não sabe o que Deus colocou de atributos nela. Destruíram a sua história, você tem condição para reconstruir a sua história. Destruíram a sua moral, Deus te capacita para reconstruir a sua moral. E onde houve vergonha, haverá dupla honra. Onde houve tristeza, você será batizado com um óleo de alegria. Deus nos capacitou para ser reconstrutores. Quando eu entendo essas coisas, eu começo a descobrir quem eu sou. E o primeiro passo para saber como devo viver hoje, é saber quem eu sou. E eu começo desafiando vocês a entenderem que eu e vocês temos estas virtudes que estavam sobre Noé, a capacidade de reconstruir. Por isso, não desista. Levante-se. Construa a arca, porque a arca não é o seu fim. O seu fim é reconstruir o que está por fora. Eles ficaram fechados dentro da arca por 1 ano e pouco. E não era aquela a saída deles. A saída deles era um novo mundo. A sua saída não é se fechar no seu mundinho, só com um crentinho, só com um salvinho, só com um separadinho, só com os irmãozinhos da igrejinha, do grupinho. Deus, Ele franqueou para mim e para você tudo isso, igreja, grupo, comunhão, mas com um objetivo, para reconstruir o que está lá fora, reconstruir a esperança das pessoas, reconstruir a coragem das pessoas. Deus nos capacita com isso, e quando entendemos isso, começamos a dar o primeiro passo para saber o que precisamos fazer hoje, para que possamos ter segurança do que devemos fazer amanhã. A graça de Deus, ela capacita eu e você para sermos um reconstrutor. Quando nós vivemos a plenitude da vontade de Deus, Ele empodera eu e você para reconstruir o que foi destruído. Noé, ele viveu a plenitude da vontade de Deus. Por isso Deus elegeu ele e por isso Deus empoderou ele para reconstruir o mundo. O segredo é viver a plenitude da vontade de Deus. Noé fazia isso. Noé vivia a plenitude da vontade de Deus. Eu gostaria de ler todo o texto para você, mas não há tempo. Leia na sua casa Gênesis capítulo 6 e você vai ver que Deus encontrou em alguém, Noé, que vivia a plenitude da sua vontade, e por isso ele foi empoderado para fazer o que ele fez, não só construir a arca, mas reconstruir o mundo. Então a resposta para essa pergunta que nós fazemos, como devemos viver o nosso hoje? Talvez você acordou sem saber como viver hoje, você só escolheu a sua roupa, tomou o seu café, e talvez você nem sabe onde vai almoçar hoje. De tanto que a gente não sabe como viver hoje, nem onde vamos comer. É o meu caso. Não sei. Então qual a resposta de Deus para essa pergunta? Como devemos, não foi um pedido para você me convidar para almoçar na sua casa, fique em paz. A resposta para essa pergunta, como devemos viver o nosso hoje, está nisso que Noé nos ensinou. Hoje devemos viver na plenitude da vontade de Deus. Então quando você acordar amanhã, você acorda e diz assim: bom dia, Espírito Santo, eu sei exatamente o que eu preciso. Fala isso para envergonhar o diabo, porque eu acho que você sabe, porque eu já ensinei. Nós temos um inimigo, ele é o diabo. Ele tem um exército de demônios que causa desgraça nas famílias, nas empresas, nas cidades e nas nações. Ele é real. Ele é real. Uma pessoa que comete o suicídio é uma pessoa que foi pega pelas mãos, pelo próprio Satanás, e levou ela até aquele lugar onde ela tirou sua própria vida. Uma pessoa não faz isso sozinha, ela faz isso de mão dada com Satanás. O diabo é real. A primeira coisa que nós precisamos aprender: o diabo, ele é real. E ele quer destruir a minha vida e a sua vida. E o diabo, ele não consegue ler o seu pensamento. Ele não consegue saber o que tem no seu coração. Porque ele não é onisciente. Ele não tem
todo o conhecimento, mas Ele nos ouve, Ele nos sonda. A Bíblia fala que Ele anda ao nosso derredor. Por isso, de manhã, quando você acordar, já afugente Ele, porque Ele anda ao nosso derredor, porque a gente não sabe quem a gente é, e a gente não sabe o que a gente tem que fazer. Mas eu já falei quem vocês e eu somos: alguém empoderado por Deus para reconstruir o mundo, o que dirá a nossa historinha. E agora eu estou revelando para vocês, através da palavra, o que precisamos fazer hoje. O que nós temos que fazer hoje é viver na plenitude da vontade de Deus. Por isso, amanhã, quando vocês acordarem, mostre para o Satanás quem vocês são. Não são os crentezinhos meia boca. Acorde de manhã e diga: bom dia, Espírito Santo. Hoje eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Viver na plenitude da vontade do meu Deus. Meu irmão, se tem Satanás ao redor, ele começa a pegar as coisinhas e fala: vamos no vizinho, porque aqui está miúdo para o nosso lado, aqui vai ficar apertado. Esse cara sabe quem ele é, e ele sabe o que ele precisa fazer. Esse cara sabe. Então nós temos que começar a aprender a nos movimentar, irmãos. Você está acumulando algumas derrotas na sua vida, saiba que isso é uma bobagem. Se você vem acumulando algumas derrotas, saiba que isso não é o fluxo da sua vida, não é o plano de Deus para você. E você não precisa dar uma oferta de sacrifício para ter a sua resposta. Você não precisa comprar uma rosa, você não precisa comprar um cajadinho ungido, você não precisa assinar um carnezinho, e nada disso. Você só precisa saber quem você é e o que você tem que fazer. Quando você souber quem você é e o que você tem que fazer, você começa a se capacitar para transformar a sua história de colecionador de fracassos para um ajuntador de tesouros, para um vencedor. E amanhã, como que eu devo viver? Se hoje eu sei, graças a Deus, que preciso viver na plenitude da vontade de Deus, como que eu tenho que viver amanhã então, Júlio? Se esse é o tema da sua mensagem, hoje e amanhã, como vivê-los? Eu quero dizer para vocês que aquele que vive na plenitude da vontade de Deus hoje, não se preocupa em como tem que viver amanhã, porque ele vai saber que todos os dias, a obrigação dele, o chamado dele, é para viver na plenitude da vontade de Deus. E as coisas não me importam mais, o que me importa só é, hoje e amanhã, viver na plenitude da vontade de Deus, fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Porque quando a gente começa a viver dessa forma hoje, lembra que nós iniciamos falando, é como vivemos hoje, que define como viveremos amanhã. Se a gente vive na vontade de Deus hoje, amanhã, o que quer que aconteça, ainda que venha um dilúvio, você sabe, eu sou reconstrutor. Ainda que destruam alguma área da sua vida, ainda que destruam um sonho seu, você sabe, você é um reconstrutor. E você vai reconstruir. Eu poderia contar para vocês a coleção de vezes que eu tive que reconstruir a minha vida. Quantas vezes a minha vida foi destruída e quantas vezes eu tive que reconstruir a minha vida. Quantas vezes não ter o que comer em casa, não ter o que vestir, não ter dinheiro para pagar a luz, não ter dinheiro para pagar um ônibus. Quantas vezes a doença bateu na minha família, quantas vezes o desespero bateu na minha família, a depressão bateu na minha família. Quantas vezes o diabo surrou os meus irmãos nas drogas, meu pai e a minha mãe, quantas coisas, e quantas vezes nós conseguimos reconstruir isso tudo, porque quando você sabe quem você é, você reconstrói. A palavra de Deus que muitas pessoas falam, Jesus mesmo, ele vem e diz, e ele está falando com aqueles que sabem como tem que viver hoje, e para aqueles que sabem como tem que viver hoje, ele vem e diz assim, portanto, não se preocupem com amanhã. Ele está falando isso para aqueles que sabem como viver hoje. Para aqueles que não sabem como viver hoje, ele vai dizer, se preocupe com o seu hoje. Mude, venha para o centro da minha vontade. E amanhã? Não, vamos falar de amanhã, tem que falar com hoje.
Amanhã não é assunto, a pauta do momento é o hoje. Você não sabe o que viver hoje. O que você está pensando amanhã? E aí no Evangelho segundo Mateus ele diz isso: pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, meu irmão. Então deixa para amanhã. O importante é você saber como você vive hoje. O que eu tenho que fazer hoje? Viver na plenitude da vontade de Deus. Isso que Jesus está falando significa que amanhã eu tenho que novamente me preocupar em apenas viver a plenitude da vontade de Deus. Escute algo, meus irmãos, eu vou abreviar a mensagem. Os planos de Deus para as nossas vidas são para hoje e amanhã. Sabe por quê? O que mais nós vemos nos seres humanos é um sofrimento. Sabe por que a gente vê tantas famílias sofrendo? Por uma única razão. Porque o ser humano, ele é especialista em viver do ponto de vista de um tempo que Deus não se importa. O ser humano ele só sofre hoje como sofre, porque ele dá valor a um tempo em que Deus não tem plano algum. Os planos de Deus para mim e para você é para hoje e amanhã. Mas o ser humano, ele toca a sua vida se preocupando com um tempo que Deus não está nem aí. O ser humano toca a sua vida se preocupando com o passado. O que me fizeram? O que me aconteceu? O que houve? Por isso tantas pessoas sofrem, porque Deus não está nem aí com o seu passado, meu irmão. E a gente fica preso nos traumas do passado, nas experiências do passado. Por isso nós sofremos, porque os planos de Deus para mim e para você é para hoje e para amanhã. Então tudo que me prende ao passado, sabe, você está sozinho nesse seu mundinho de passado. Você está se condenando pelo seu passado, você está sofrendo uma dor do passado, você está com uma ferida do passado, e saiba, mas o bálsamo do inferno, Deus não está nisso, nem Gileade está nisso, é só você, porque o plano de Deus para mim e para você é para hoje e para amanhã, não é para o passado. Por isso tantas pessoas sofrem, porque estão presas no passado. E aí vocês vão ficar sozinhas no passado, porque o meu passado e o seu passado, Deus não está nem aí. Ai pastor, como o senhor fala isso? Misericórdia. Misericórdia do povo que não tem conhecimento da palavra, porque o Senhor fala isso. O apóstolo Paulo vai para a igreja de Coríntios, na segunda epístola dele, e diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Ele fala assim: e as coisas antigas já passaram. E ele fala: eis que surgem novas coisas para hoje e para amanhã. O que você está preso ainda naquela tua dor do passado? Se elas são antigas, já passaram. Isaías, o homem que orou e fez coisas impressionantes no nome de Deus, poderoso, com uma palavra pontual, uma palavra forte. Ele vem no capítulo 43, verso 35, diz uma revelação de Deus, e fala: sou eu mesmo, Deus falando através de Isaías, que apaga as suas transgressões por amor de mim, e não se lembra mais dos seus pecados, do seu passado, do que você fez. Eu já esqueci. Eu tenho planos para vocês para hoje e para amanhã. Casamentos estão destruídos por conta de experiências do passado. Filhos não perdoam pais por conta do que os pais fizeram no passado. Pessoas carregam trauma por coisas que pessoas fizeram para você no passado. Abuso de todo tipo, de toda ordem. Você não consegue se entregar mais para Deus em espírito e verdade, porque você teve experiências do passado, em igrejas do passado, com pastores do passado, com irmãos do passado, e você sofre com essas coisas do passado, e Ele não está nem aí com o seu passado. Você que se exploda junto com o seu passado, porque o meu plano para vocês é para hoje e para amanhã. É a Bíblia.
Isaías, ainda no capítulo 44, à frente do 42, diz assim: o Senhor, desfaço as tuas transgressões como a névoa. Tudo que aconteceu no seu passado, eu desfaço como a névoa. E os teus pecados como a nuvem. Já viu quando um avião passa na nuvem? E aí ele fala assim: torna-te para mim, porque eu te remi, porque eu já esqueci isso. Eu estou te franqueando para você o novo. Amados, o que implica em termos tantas dificuldades para mudar é o fato de a gente ser tão preso no nosso passado. A gente não consegue mudar porque a gente é muito preso no nosso passado. Pessoas não conseguem se converter ao Evangelho de Jesus porque são presos nas tradições do passado. A minha família, meu pai era padre, eu inclusive estudei para padre, eu fiz seminário. Eu não consigo porque a minha família toda é católica. E daí, se você tem uma experiência com Jesus hoje, esqueça toda a tradição do seu passado, porque o plano dele para a sua vida é para hoje e para amanhã. E por que, Júlio, é tão difícil isso? Por que é tão difícil eu me desprender do passado? Por uma única razão, por causa do jugo do passado. Jugo, amados, é um instrumento. Eu quero ver o irmão aqui. Vem cá, Dilermano, você, por gentileza. Jugo é um instrumento. Eu preciso de mais dois aqui. Vem, Rati, aqui, vem, Lu, aqui, por favor. Eu preciso que vocês entendam o que é jugo. Imagina que isso aqui é um boizinho de Jesus, certo? Aí esses irmãos vão fazer o papel do jugo. Põe seu braço para cá, isso. Vão mais para frente ali assim, virado lá para aqueles irmãos lá, isso. Então aqui é o jugo, certo? Põe teu braço aqui, assim. O braço desses dois irmãos são o jugo. É um instrumento que vai em cima do boi. Aqui, né, é um instrumento só. E aqui? E aqui tem uma corda. E que vai alguém dar seu bracinho aqui, nenê. Isso. E aí tem alguém que vai aqui atrás, comandando o jugo. A pessoa que comanda o jugo não vai na frente. Vocês estão entendendo? A pessoa que dá direção para o jugo vai atrás. Então, eles fazem assim para a pessoa andar, para o boizinho andar. Aqui eu estou controlando o jugo. Aí faz assim, ó, vira para o lado. Vocês sabem como que é cavalo, né? Vira assim, ó, faz assim, vira para o lado. Faz assim, vira para o outro. Por que é tão difícil das pessoas mudarem? Por causa do jugo. O jugo é o que dá direção. E quando as pessoas estão presas no passado, o jugo que dá direção fica atrás. O que fica atrás é o passado. Pessoas não conseguem mudar porque elas estão sendo dirigidas pelo seu passado. Vocês entendem isso? Vocês conseguem entender isso? As suas experiências do passado é que dão direção para a sua vida, para onde você vai. E os planos de Deus para você é para hoje e amanhã. Então pare de permitir que o seu passado dê direção para a sua vida, amém? Vamos aplaudir Jesus na vida deles, foram ótimos. Por que é tão difícil de eu conseguir mudar algumas coisas na minha vida? Porque o jugo do passado é que tem dado direção para o meu caminho. As experiências do meu passado é que tem feito para onde eu vou. Pessoas não reconstroem o casamento porque tem mágoa das coisas do passado. E o Senhor está falando que nós precisamos quebrar o passado. Nós precisamos entender que esse jugo do passado, ele normalmente é um jugo pesado. O jugo do passado, normalmente, é um jugo que nos cansa. O jugo do passado, normalmente, ele é um jugo que nos oprime. É um jugo que nos parece ficar sem ter paz. Esse é o jugo do passado. Por isso, Jesus Cristo, o Filho, Yeshua, Ele vem essa manhã para mim e para você, e nos faz lembrar de uma palavra que o Espírito de Deus inspirou São Mateus para escrever no capítulo 11. E Jesus, sabendo disso, que nós temos dificuldades de mudar, porque a nossa vida é dirigida pelas experiências do passado, pelo jugo do passado, Jesus vem e diz: vinde a mim,
todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele segue dizendo no versículo 29 de Mateus 11, e ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. As experiências do passado são pesadas, as experiências do passado me deixam cansado, as experiências do passado me oprimem, as experiências do passado me roubam a paz. Por isso Jesus fala: vinde a mim, você que tem experiências do passado e está oprimido, vinde a mim, vocês que estão cansados e eu vos aliviarei, vinde a mim. Tirem esse jugo, tomem o meu jugo, aprendam a meu respeito, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e então você vai encontrar o descanso para a tua alma está muito aflita, ferida, e você vai conseguir isso porque o meu jugo ele é suave, o meu jugo é leve. Não é mais alguém atrás de você que te coordena. Ele tira o jugo dele e ele coloca sobre você um outro jugo, o jugo do entendimento, o jugo das suas escolhas. Ele te traz liberdade, e ele somente diz para você: sabe o que você precisa fazer? Sabe para onde você precisa ir hoje? Para o centro da minha vontade. Ou sabe o que você tem que fazer hoje? Viver a plenitude da minha vontade. E aí ele fala: escolha o que você quer viver. Ele deu o livre arbítrio, ele troca esse jugo do passado pela livre escolha. Ele fala: só que saiba de uma coisa, todas as coisas podem ser lícitas, mas nem todas te convêm. Faça as suas escolhas. Meus irmãos, não tem como viver a plenitude da vontade de Deus hoje, estando preso no passado. Você não vai conseguir viver, por isso você está sofrendo. Os planos de Deus para nós são para dois tipos de tempo, hoje ou amanhã, não são para o passado. Teve um cara muito inteligente, conhecido como um dos homens mais inteligentes da história da humanidade. O nome dele era Sócrates, mas não é o cara que jogava com o Birubiru e com o Zenon. Sócrates foi um filósofo que viveu do ano 470 a.C. e morreu no ano 399 depois de Cristo, com 71 anos de idade. Ele morreu os seus dias numa prisão. Obrigaram ele a tomar um suco de cicuta. Se alguém um dia oferecer para você: quer tomar uma cicutinha gelada? Não tome, porque é veneno. Obrigaram ele a tomar um suco, a pena de morte dele foi se envenenar. E ele foi preso por uma única razão. Estudiosos, embora os filósofos não gostem dessa teoria, mas estudiosos, ouvindo Platão, que foi um dos principais e mais importantes discípulos de Sócrates, concluem que Sócrates foi um homem temente a Deus. E quando ele não deixou muitos escritos, tudo que sabemos de Sócrates foi que seus discípulos escreveram e registraram, mas ele mesmo não escreveu muita coisa. Mas estudiosos dizem que Sócrates, ele foi preso porque ele não aceitou se prostrar aos tantos deuses que a Grécia antiga erigia todos os dias. E quando você vê acerca de Sócrates, você vê que ele tem um comportamento de um cristão. E eu creio que vou encontrar o Sócrates na glória. Eu quero bater papo com esse cara. E Sócrates, ele deixou uma frase que diz assim: uma chave para a mudança é nós focarmos energia no novo e não no velho. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, pare de gastar energia no velho e concentre toda a sua força no novo. Ele falou isso porque os planos de Deus para mim e para você é com o que é novo, é para hoje e para amanhã. Ele fez um novo dia para nós hoje, é novo. O nosso amanhã será novo. Os planos de Deus para mim e para você é para hoje e para amanhã. Por isso, você não consegue mudar se você gasta energia no velho, em vez de empreender energia no que é novo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos começar a buscar isso. O salmista Davi, certa vez, quando ele entendeu o que ele precisava fazer efetivamente, quando ele descobriu, ele pega e declara algo. Se você está descobrindo, se você já entendeu o que você precisa fazer hoje, que é viver a plenitude da vontade de Deus, você tem que ter o segundo passo. E agora nós aprendemos com Davi. Quando Davi descobriu
o que é que ele precisava fazer hoje, no tempo chamado hoje. Davi então começa a ter uma atitude que deve ser a minha e a sua. Salmos no capítulo 27 revela qual foi esse passo que Davi deu quando descobriu o que é que ele precisava fazer no hoje. E aí então ele vai e declara o famoso salmo, que você talvez a conheça de cor e salteado. E ele fala assim: uma coisa. Ele começa dizendo assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver todos os dias na casa do Senhor e contemplar a beleza, a formosura da sua santidade. Eu e você precisamos saber o que temos que fazer hoje, e então começarmos a buscar uma coisa. Você precisa descobrir qual é a sua uma coisa. Esse é o desafio. As pessoas estão perdidas, primeiro, porque não sabem como viver hoje. E por não saberem como viver hoje, elas não estão buscando uma coisa. Elas vão para a igreja para buscar várias coisas: carro, marido, trazer o amor de volta, cura, que mata a sogra, que o vizinho do som alto morra, que o meu patrão, ele suma, não precisa morrer, mas só que ele suma, desapareça da face da terra. E quiçá, quem sabe foi levado por uma carruagem de sangue. Eu quero várias coisas, eu preciso de várias coisas. Eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ter as minhas emoções saradas, eu preciso que as pessoas me entendam, eu preciso cantar, eu preciso dançar, eu preciso pregar, eu preciso ser reconhecido, eu preciso de tudo isso. Por isso as pessoas estão buscando a Deus atrás de tantas coisas. Mas quando você sabe o que tem que fazer hoje, você busca uma coisa. O que é? Estar na presença de Deus todos os dias da minha vida. Tão somente, não para pedir, mas tão somente para contemplar a formosura da sua santidade. É assim que nós precisamos aprender a viver. É assim que nós temos que começar a caminhar. E se eu e você queremos caminhar dessa forma, na presença de Deus, nós precisamos começar a entender como o reino de Deus é regido. Aqui na terra, quando você vive aqui nessa terra, existem leis que regem essa terra. Existem leis, cada país tem as suas leis, e os países têm advogados aqui, né, doutor? Não tem? O doutor é advogado aí, ó. Aí. Não? Não? Cadê o doutor Paulo? Tem advogado aqui, não tem? Não tem advogado aí? Que pena que não tem advogado aqui. Oh, graças a Deus. Tem aí advogado aí, graças a Deus tem advogado. O país é regido por leis. As nações são regidas por leis. O reino dos céus também é regido por lei. Escute aqui, estou acabando a mensagem. A principal lei que eu e você precisamos entender, que o reino dos céus é regido, é a lei da cooperação mútua. Diga assim, para você acordar: a principal lei que rege o reino de Deus é a lei da cooperação mútua. O que isso significa, meus irmãos? É que Deus tem a parte dele para fazer, e eu e você temos a nossa parte a fazer. Deus, Ele toca o mundo, Ele quer tocar o mundo, Ele quer gerir o mundo em completo e íntimo relacionamento conosco. Ele quer fazer junto comigo e com você. Existem 3 passos que precisamos aprender em nossa comunhão com Deus, na dinâmica da nossa caminhada com Deus. Primeiro, Deus inicia algo em nossas vidas quando toca os nossos corações pela palavra. A primeira coisa que acontece é essa: Deus toca o nosso coração com a nossa palavra, com a palavra dele, e inicia algo em nossas vidas. É uma dinâmica, essa é a dinâmica, é junto que a gente faz, Deus faz junto com a gente. Em segundo lugar, quando nós somos tocados por Deus em nosso coração através da sua palavra, nós começamos a responder Ele com algum tipo de obediência. E aí Deus de novo pega a vez dele.
E aí, por a gente estar respondendo a Deus em obediência, porque primeiro Ele tocou em nosso coração com a palavra, aí Deus começa a responder as nossas orações e tudo que nós precisamos. Então é uma dinâmica, meus irmãos. É um erro da pessoa achar que ela tem que ficar parada só esperando Deus fazer. Não, Deus te toca primeiro, toca o teu coração, você se sente tocado e começa a obedecer Ele. Quando você começa a obedecer Ele, Ele começa a te responder. E aí essa dinâmica vai, aí Ele te toca de novo, e aí você obedece de novo, e aí Ele te responde de novo, e aí você vai amadurecendo, aí você vai crescendo, e você vai deixando de ser uma criança espiritual, e se torna um adulto espiritual, porque você começa a aprender e a entender que a essência da sua vida é obedecer a Deus todos os dias. Você sabe o que tem que fazer. O que eu tenho que fazer hoje? Viver a plenitude da vontade de Deus. Qual é a plenitude da vontade de Deus? Que eu e você obedeçamos Ele. E essa dinâmica vai acontecendo, e assim nós vamos crescendo, e assim nós vamos crescendo, e além da obediência, nós vamos descobrindo, quando ficamos um pouco mais maduros, que existem outras responsabilidades. Eu estou encerrando a mensagem. Eu não posso deixar que vocês saiam daqui sem que vocês saibam qual é a nossa parte a ser feita. Além de obedecermos, tem outras responsabilidades, que cabe a mim e a você, e você talvez não tenha tempo de escrever isso, então ouça a mensagem de novo no site ou através do CD, e aí você escreve para saber qual é a minha parte e a sua parte, nessa dinâmica que rege o reino de Deus, da lei, da mutualidade de cooperação. Deus coopera comigo, eu coopero com Deus, eu coopero com Deus, Deus coopera comigo, e assim nós vamos vivendo, e assim nós vamos se movendo nessa terra, de forma que ninguém entende. É aquelas lutas que todo mundo diz assim, vai perder, você vai e ganha, porque você está sendo regido não mais pela lei dos homens, mas agora você é regido pela lei de Deus, porque você responde a Ele conforme a lei que rege o mundo espiritual. Obediência a favor, obediência a favor, obediência a favor. Além de obedecer, existem outros pontos que é a responsabilidade nossa. Por exemplo, tomar decisões de qualidade. Essa responsabilidade é minha e sua. Tomar decisão de qualidade, que significa decidir coisas que negam a nossa vontade e os nossos desejos. Isso é decisão de qualidade. A gente decide conforme agrada o nosso desejo e o nosso coração. Começar a tomar decisão de qualidade para negar os nossos desejos, dizer para o pecado e dizer para o orgulho, não! Não ao pecado, não ao orgulho. Essa é uma decisão de qualidade. Outra coisa que é atribuição nossa, alimentar o nosso espírito com a palavra. Você tem que tomar uma decisão de ouvir a palavra sabendo que nisso o seu espírito vai estar sendo alimentado. Terceira coisa que depende de nós, que é parte nossa, pedir ajuda e intervenção divina, em jejum e oração. Pedir ajuda e intervenção divina em jejum e oração. Realizar atividades piedosas, essa parte é nossa. Pureza sexual, presta atenção em mim, amados, deixa o irmãozinho lá. Pureza sexual, isso é uma escolha nossa, isso depende de nós. Pureza sexual. Outra coisa que depende de mim e de vocês, que é a nossa parte, ter relacionamentos saudáveis, me relacionar de forma saudável com as pessoas, sem mágoa, sem rancor, sem julgamento, sem acusação. Essa parte é nossa, junto com a obediência, nessa lei que rege o mundo do Senhor, o reino de Deus, essa lei da mutualidade de cooperação. A nossa parte são essas coisas. E a parte de Deus, que eu vou encerrar dizendo qual é a seguinte: a parte de Deus, além de nos alimentar com a palavra e tocar em nossos corações, o que produz em nós o início de algum tipo de obediência, a parte de Deus também é de em nosso coração começar a liberar influências sobrenaturais. A parte de Deus é começar a liberar em nossos corações coisas sobrenaturais, poder, revelação e sabedoria. Deus, quando a gente faz a nossa parte, a parte dele é começar a liberar sobre nossas vidas poder, revelação e sabedoria.
Você começa a agir nas circunstâncias com poder, revelação e sabedoria que vem do Senhor. No nosso coração ele produz isso. No nosso corpo, quando a gente faz a nossa parte, ele produz cura. A cura vem quando nós entendemos o que precisamos fazer hoje e fazemos a nossa parte. E quando fazemos a nossa parte, você e eu somos curados. Precisamos entender essas coisas. Em nossas circunstâncias, Deus vem com proteção, provisão e direção. Quando eu e você fazemos a nossa parte, Pastor Júlio, e a graça onde é que está? A graça está no fato de você estar vivo e respirando. A graça de Deus não anula a minha responsabilidade e a sua responsabilidade para que o reino dele avance nessa terra. Em nossas circunstâncias ele traz isso: provisão, direção e proteção. Em nossas relações, em nossos relacionamentos, ele traz favor. Sabe aquele relacionamento que não vai de jeito nenhum, que você parece que a pessoa marcou você para morrer, ela vê você como um xiita islâmico, e ela é do outro partido, e ela quer matar você, abraçar você com bomba, nem que os dois se explodam, o importante é que você morra, nem que eu morra junto. Sabe esse tipo de relacionamento que existe entre os seres humanos? Quando a gente faz a nossa parte em nossas relações, Deus entra com favor. E aquela pessoa que te odiava passa a te olhar diferente. E daqui a um tempo aquela pessoa que te odiava vem no seu lugar, vem na sua casa, bate na sua porta e fala assim: por favor, põe as mãos sobre minha cabeça, ora por mim, me perdoa. Porque o favor de Deus vem nos nossos relacionamentos quando a gente faz a nossa parte. Deus rege o universo, amados, com íntimo companheirismo com seus filhos. Algumas pessoas, elas confiam na soberania de Deus de uma forma antibíblica. Isso não é confiança, isso é presunção. Presunção, sabe o que significa presunção? É alguém vai fazer a minha parte. Deus não vai fazer a sua parte. Deus não vai fazer a minha parte. Nós temos que fazer a nossa para que Ele faça a dele. E quando isso acontecer, nós fizermos a nossa, Ele vai fazer a dele. Nós vamos começar a compreender quem nós somos. Quando sabemos quem nós somos, nós sabemos o que precisamos fazer hoje. Quando a gente faz o que tem que ser feito hoje, nós temos definido sobre como será o nosso amanhã. Então não nos preocupamos com o nosso amanhã, porque a gente só espera uma coisa do nosso amanhã: que o amanhã venha e que amanhã eu possa estar no centro da vontade de Deus, na integralidade do querer dele, como eu estive ontem. E o meu ontem já não importa mais, o que importa é o hoje. E hoje o que eu preciso fazer? Estar na vontade de Deus. E quando você entende isso, você começa a descobrir que você é um reconstrutor, que você pode mudar a sua história. Quando você entende que você pode mudar a sua história, você começa a se mover conforme o reino de Deus. E quando você começa a se mover conforme o reino de Deus, você passa de ser vítima e passa a saber que você tem um papel, e esse papel seu é importante, e ele não pode ser negligenciado, porque se o seu papel negligenciar, você vai acabar frustrando os planos que Deus tem para a sua vida. E se você frustrar os planos que Deus tem para a sua vida, você não vai gerar influência para as pessoas que estão do seu lado. E se você não gerar influência para as pessoas que estão do seu lado, as pessoas vão morrer ao seu lado, e o sangue dessas pessoas vai ser requerido de você, porque você recebeu algo que aquelas pessoas não receberam. E assim avança o reino de Deus, quando há entendimento dessas coisas. Por isso a importância de saber o que eu e você precisamos fazer hoje, como nós devemos viver o hoje, para que a gente saiba como será o nosso amanhã, e a gente não ande mais aflito por nada, e só se preocupe em estar na integralidade da presença do Senhor, obedecendo a vontade dEle para as nossas vidas. Como devo viver meu hoje? Fazendo a vontade de Deus em tudo que eu fizer. Como eu devo viver meu amanhã? Fazendo a vontade de Deus em tudo conforme Ele quiser. Amém? Você recebe essa palavra? Então fique em pé, me perdoando, dizendo no seu coração: eu perdoo o pastor pelo horário. Se você já tem onde almoçar, dá um glória a Deus. Quem não tem onde almoçar, diga misericórdia. Está vendo, meus irmãos? Vocês que deram glória a Deus, vocês são felizes e não sabem. Que você sabe onde vai almoçar, embora seja tarde, mas já tem onde ir. E tem os irmãos que nem sabem onde vão, sabem. Eu quero só anunciar para vocês que
eu vou estar pregando nas próximas oportunidades que eu tiver aqui sobre jejum. Eu tenho entendido duas coisas: que precisamos restaurar a identidade da igreja como noiva. A gente só vai conseguir isso com uma vida de jejum. Se a gente tiver vida de jejum, a gente tem vida de súplica. A súplica é orar em favor do interesse dos outros. Só consegue suplicar quem jejua, porque se a gente não jejua, a gente não mata a nossa carne. Se a gente não mata a nossa carne, quando a gente ora as nossas próprias vontades. Por isso a súplica é resposta de jejum. E por isso só vamos saber que somos noiva, e Jesus é nosso noivo, quando tivermos vida de jejum e súplica, porque a nossa vida deve ser para servir e não para ser servido, assim como Jesus veio para servir e não para ser servido. Isso é ser cristão. E há muita confusão sobre jejum, e muita gente faz bobagem acerca do jejum, e a Bíblia nos fala de somente 7 tipos de jejum, e eu quero pregar sobre esses 7 tipos de jejum. E eu quero só gerar em você um desejo, uma vontade de quem sabe estar aqui. O primeiro tipo de jejum é jejuar para experimentar o poder de Deus em nosso ministério pessoal. Esse é o propósito, eu jejuo para experimentar o poder de Deus no meu ministério pessoal. O segundo tipo de jejum bíblico é jejuar para receber a revelação profética dos últimos tempos. O terceiro tipo de jejum bíblico é jejuar para receber a plenitude das promessas de Deus para a nossa cidade e para a nossa nação. O quarto tipo de jejum bíblico é jejuar para que uma crise seja estagnada, parada. O quinto tipo de jejum bíblico é jejuar para receber proteção. O sexto tipo de jejum bíblico é jejuar para receber revelação. E o sétimo tipo de jejum bíblico é jejuar para ter encontros de intimidade com Deus. Eu quero pregar explicando sobre cada um desses jejuns, porque jejum não é uma obrigação, jejum é um convite, e Deus está convidando a igreja dessa geração para entender e depois jejuar. Jejuar sem discernir, jejuar por uma causa, jejuar por uma causa impossível, não tem base bíblica. E eu quero trazer para vocês, à luz da palavra, os únicos 7 jejuns que a Bíblia fala e os seus propósitos específicos, porque do contrário, o seu jejum vai ser só passar fome, e Deus vai ter misericórdia de você e dizer: come logo, filho, come logo, porque isso é tudo uma bobagem, isso é tudo religião, não tem nada a ver com isso. Você vai jejuar e não vai acontecer nada, então come, e come bastante. Então comam bastante até que vocês aprendam isso, e depois que vocês aprenderem isso, vai ficar o convite para vocês começarem a ter vida de jejum e súplica. Amém? Deus abençoe vocês. Coloque a sua mão em posição de receber. Eu quero orar, encerrando esse culto. Pai, em nome de Jesus, Deus, o Senhor fez muitas coisas em nosso meio essa manhã, e eu quero te agradecer, Deus, por isso. Também quero te agradecer por cada irmão, por cada irmã que vieram aqui essa manhã, Deus querido, e de alguma forma ouviram do Senhor. Eu não posso mudar a vida deles, eu não posso fazer nada de relevante na vida deles, Pai. Eu somente sou instrumento, e eu sei que o Senhor é quem transforma, a sua palavra é quem transforma. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha cumprido com o propósito do Senhor em nossas vidas essa manhã, e que pessoas sejam transformadas, pessoas sejam encorajadas, pessoas sejam animadas a mudarem aquilo que precisa ser mudado. Que o Senhor leve os meus irmãos em segurança, Deus, para os seus lares, dê a todos um domingo de bênção, um domingo de paz. Aqueles que já foram embora, que o Senhor também os acompanhe. Os que nos visitam essa manhã, que o Senhor os abrace, que o Senhor os envolva no teu tão carinhoso abraço, cuidadoso abraço. Que o Senhor Jesus seja a diferença na vida de todos os nossos visitantes. Em nome do teu santo Filho, Pai, nós agora pedimos ao Senhor que o Senhor nos conduza ao centro da tua vontade, que possamos aprender o que precisamos fazer hoje, ó Pai, e que possamos ter confiança, Deus querido, em como será o nosso amanhã. Que o Senhor nos faça entender a unção que existe em nós, da capacidade de reconstruir, e que possamos começar hoje a reconstruir aquilo que foi destruído por alguém ou por nós mesmos, não importa, ó Senhor querido, e que possamos, Deus, trocar o nosso jugo e não ser mais regidos pelo passado, não ser mais dirigidos pelo jugo do passado, mas que possamos, Deus querido, entender que os seus planos e sonhos para nós é para hoje e para amanhã. Em nome de Jesus, que os meus irmãos sejam tocados, libertados e abençoados com esta palavra. Nós oramos a Ti, Deus, porque confiamos no Teu amor.
E por isso, ó Deus, no teu grande amor, que esse grande amor nos alcance, que a graça da salvação de Jesus Cristo seja realidade em nossas vidas, e que a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja, Deus querido, experimentada por cada um de nós todos os dias. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Deus abençoe, vão em paz, tenham um ótimo domingo, em nome de Jesus.